E vamos nessa. Então, né, a primeira coisa que eu queria falar com vocês era sobre o protocolo HTTP. A gente falou sobre os clientes de aplicação, né? Mas e tudo que a gente roda hoje na web, seja uma página, né? Eu estou compartilhando, então, por exemplo, essa página aqui que eu estou mostrando, ou essa página aqui interessante, né, do Medium, tá? E, na verdade, o que eu estou fazendo é buscando dentro desse servidor Towards Data Science, que está dentro desse domínio aqui, .com, né, esse arquivo, Your First Apache Spark ML Model. Então, a mesma coisa vai funcionar se eu fizer isso. Então, um exemplo de servidor de aplicação que a gente vê no Python é o Flask. Pelo que eu estou vendo aqui, a maior parte de vocês fez Comp2 comigo, tá? Então, está familiarizado com o Flask. Mas para quem não fez, eu vou dar um overview de alguns minutos sobre o Flask, né? O Flask, ele é um framework web para Python. Para aqueles que me conhecem, sabem que Python é uma das minhas linguagens favoritas, né? E eu gosto muito do Flask porque o Flask ele pode ser complicado se você for fazer uma aplicação complexa, mas ele pode ser muito simples se você fazer uma aplicação muito simples. Então, eu acho que ele é indicado para cursos de Comp 1 e Comp 2 de forma bem orgânica. Poxa, Cláudio, mas você não usaria Flask para tudo? Não. O meu favorito, um dos meus favoritos é o Django, apesar do Flask ser o meu favorito. Eu acho que o Django ele faz algumas coisas mais rápido do que o Flask. Mas eu acho que o Django, para quando vocês estão fazendo Comp 1 e Comp 2, ele não é indicado porque ele tem uma série de detalhes e aí você vai estar aprendendo Django, você não vai estar aprendendo Flask. Tá bom? Mas essa é só uma opinião. Mas isso não tem nada a ver com redes. Então, o que o Flask faz? O Flask, ele, ao mesmo tempo que ele é um framework, ele também produz o próprio servidor de aplicação. Então, esse código aqui, ele importa a biblioteca da library Flask, né? Ele importa o objeto Flask. Né? Não, da library Flask, ele importa o objeto Flask, isso mesmo. Eu vou instanciar o objeto Flask, e dentro do objeto Flask, eu tenho esses métodos routes, que são as rotas dentro da minha página, ou seja, o que eu vou responder caso eu receba uma requisição do cliente. Então, na prática, o que o Flask faz, ele ajuda a gente a programar um servidor web. Tá? Ele ajuda a gente a construir um servidor web que vai responder a comandos dado o input do usuário. Tá? Então, por exemplo, esse aqui é o exemplo mais bobo do Flask. Se eu fosse essa parte aqui que eu acabei de marcar, vocês estão vendo a marcação? Não? Sim? Talvez? Sim, beleza. Beleza, obrigado, Gustavo. Isso aqui seria o Flask 0, versão 0. Então, quando a gente põe para rodar o Flask, eu vou ver aqui. Vocês veem aqui, olha, estou mandando o arquivo aula 1, né, para o Flask, estou dizendo que isso é um servidor de desenvolvimento, ou seja, é um servidor, e vai estar rodando nesse endereço IP na porta 5000. Então, olha só, qual era a porta do servidor web que a gente viu, qual é a porta do HTTP padrão que a gente viu lá no capítulo 2? Perfeito, 80. Então, mas aqui eu estou dizendo que eu estou usando na porta 5000. Por que eu estou fazendo isso? Inventem uma resposta. Falem coisas aleatórias. Nada. Silêncio constrangedor.
Na verdade, normalmente a porta 80 está sendo usada para outros servidores de aplicação. E dois, a porta 80 é para o HTTP. A gente normalmente não usa mais o HTTP, a gente usa o HTTPS, que é na porta 8080. Então, né, e além disso, né, tem uma outra coisa. A gente não quer usar as portas padrão, tá? A gente não quer que o nosso usuário, que um atacante possa saber direitinho onde o nosso servidor está rodando. A gente tem que dar um pouco mais de trabalho para ele, tá bom? Então, uma coisa que eu... Eita, Alt Tab. Aqui. Então, se eu vier aqui e pedir para o meu servidor que está rodando nessa porta, que está rodando nesse endereço, 127.0.0.1, na porta 5000, e 127 pontos, a gente vai ver isso no capítulo de rede, que a gente vai chegar daqui a pouquinho. É o que a gente chama de endereço de localhost, é o endereço da sua máquina, tá? É o endereço que a sua placa de rede se autodenomina, tá? Não é um endereço aberto, é um endereço privado, a gente faz isso quando a gente está desenvolvendo, tá? Então, quando eu estou nesse endereço aqui, 127.0.0.1.5000, e eu simplesmente peço alguma coisa, vocês vão ver aqui, né, fiz uma requisição desse Hello World, e olha só, apareceu aqui um método get, pedindo HTTP 1.1 e com a mensagem 200. Eu vou pedir aqui get favicon.icon, o ícone, http.1 200. Ou seja, tudo que eu estou fazendo é trocando mensagens HTTP. Então, na verdade, tudo que o Flask faz e que vocês poderiam fazer ele abre um socket, e a gente vai ver o que, como abrir um socket, na porta que eu especifiquei, na porta 5000, fica ouvindo as requisições, como essa requisição que está aqui, e tenta fazer o display desse elemento para o usuário. E nem tenta fazer o display, na verdade, tenta simplesmente entregar o que o usuário solicitou. Então, nada mais é do que um grande parser de texto que ele forma em função de mensagens HTTP. Ou seja, o Flask é um micro framework, porque na verdade isso é muito fácil de fazer. Se vocês quiserem dar uma olhada em como o Flask funciona. Antigamente, o Flask, você não instalava ele como biblioteca, você baixava um arquivo flask.py e botava na mesma pasta da tua aplicação. Até hoje tem um outro framework muito interessante para Python que eu usei durante muito tempo, que era o Bottle. O Bottle, ele funciona a mesma coisa. Você baixa o bottle.py e coloca ele na tua página. Eu acho o Bottle uma versão castrada do Flask, tá? Mas eu gosto bastante do Bottle porque o Bottle tem uma vantagem. Você não precisa instalar nada. Você simplesmente baixa um arquivo e ao baixar esse arquivo você conseguiria executar. Isso é particularmente bom quando a gente está trabalhando nos laboratórios, estava trabalhando nos laboratórios do CT, lá do Bloco A, que eram uns laboratórios gigantes, e você não tinha como baixar coisas para instalar naquele laboratório, você tinha que usar simplesmente o que tinha instalado na máquina. Então o Bottle tinha essa vantagem no negócio que eu gostava. Porque, na verdade, o Kate, ele faz muito menos coisas do que o Flask. Na verdade, o Flask automatiza algumas coisas, para a gente, principalmente nessas questões de templating e de forms, né, que alguns de vocês utilizaram nos trabalhos de Comp 2. O Bottle diz o seguinte, cara, eu não automatizo nada disso não, você que vai ter que fazer. O Flask tem funções a mais que o Bottle não tem. Mas nesse feijão com arroz, de fazer um templating e responder requisições, eles são muito parecidos. E a vantagem do que eu acho legal do Bottle é que a gente pode pegar o código-fonte dele, abrir e dar uma olhada. Então vamos tentar fazer isso aqui. Vamos tentar aqui, ó. Bottle Py. E antes de eu dar aula com Flask, eu dava aula só com Bottle, porque olha só como é que ele é parecido com Flask. Tá? Então, stable.
Então, vocês podem dar uma olhada aqui, eu vou colocar para vocês aqui o Borrow. O Borrow, para aqueles que estão, né, querendo ensinar as pessoas um pouquinho de código, ele é até relativamente fácil, ele é bem parecido com o Flask, ou seja, vocês que viram Flask vão conseguir usar o Borrow de forma muito simples, tá? Então, só para a gente abrir aqui um pouco o código-fonte dele. Então, ele aqui já começa, ele importa o sys. Sys é uma biblioteca do Python que tenta trabalhar com o sistema, tá? Mexer com as questões internas do seu sistema operacional. E a primeira coisa que ele faz é um parser. O que é um parser? É qualquer comando que pegue uma string e tente manipular essa string. Então, a primeira coisa que ele faz é buscar um parser. Ele vai buscar endereço, vai buscar WCGI, que é o servidor realmente, né? O que você vai receber como servidor, e o código vocês vão ver que ele é muito bem documentado, né? Então, você consegue aqui ver ele importando as bibliotecas, importando as coisas que ele quer. Aqui, ó, vocês vão ver que ele vai ter, tipo, utilidades de CGI. CGI vem de Common Gateway Interface, que é o que vai receber as páginas HTML para trabalhar. Utilidade de e-mail, threading, time. Então, ele é bem direto e mostra como é que a gente pode utilizar Vocês vão ver que é um arquivo gigante, tá bom? E a maior parte desse arquivo é gasta com o cara fazendo parsers de texto. Então, deve ter algumas... É um orientado a objeto, né? Mas olha só, como é que é a classe de roteador, ou seja, o cara que faz a rota dentro do servidor dele. Essa classe de rota nada mais é do que buscar um conjunto, né, de padrões dentro do texto. Então, voltando para o que a gente estava fazendo... Eita, calma aí. Eu vou agora usar esse segundo método aqui, onde eu vou criar uma rota dinâmica. Essa rota aqui recebe como parâmetro um nome qualquer, e eu retorno esse nome como parâmetro. Então, claro, o que isso quer dizer? Vou botar aqui 500/turma, se eu souber escrever, e aqui aparece hello, turma. Né? Como é que isso aconteceu? Eu tenho essa rota, aqui o nome é um parâmetro, e eu vou inserir esse nome dentro disso aqui. Então, ele vai me gerar um código HTML que é customizado. E aí, se eu vier aqui no meu servidor, vocês vão ver que eu mandei mais uma vez essas duas requisições. Recebi uma requisição de envio e enviei uma requisição de volta para o meu servidor. Então, isso é bem trivial, isso é bem tranquilo. Então, quanto mais elementos eu tiver, mais elementos isso aqui vai ter, né, de complexidade para eu inserir no meu texto. Para aqueles que foram meus alunos e têm trabalho do período passado de vocês, façam esse experimento, né? Peguem o trabalho que vocês fizeram no período passado, rodem o trabalho e comecem a analisar as mensagens HTTP que a gente teve. Isso vai ser um negócio que vai ser muito interessante, vai ser muito importante para vocês, e eu acho que vai trazer uma certa riqueza de detalhes, tá? Vai ser... Vocês vão entender melhor o que vocês fizeram em Comp 2, né? E eu tenho muito essa questão para quem não foi meu aluno. Às vezes eu peço para o meu aluno, quando eu estou explicando alguma coisa, eu vejo que um conceito é um conceito que ainda não é familiarizado, certas coisas você pratica a demência, né? O que é praticar demência? Você finge que aceita, porque nesse momento isso não vai te ajudar. E essa era uma das coisas, porque vocês precisavam desse conhecimento de como a web funcionava para vocês poderem entender esse procedimento do desenvolvedor. E é por isso que eu acho, né, que o desenvolvedor, né, quem for trabalhar com desenvolvimento, tem que entender um pouquinho de uma série de pequenas disciplinas de computação para que vocês possam, né, ter uma visão completa desse processo de desenvolvimento. Essa é uma delas. Entender que na web tudo é transferência de arquivos, então o que você está fazendo quando você está desenvolvendo uma página web é transferindo arquivos para o teu cliente. Então, é isso que o Flask faz. Então, vamos mostrar outro exemplo aqui do Flask. É o aula 2.py. Aula 2.py. Então, por exemplo, aqui, no aula 2.py, eu vou parar aqui o meu servidor. Eu vou rodar aqui. Como é fácil também, né? Você começar um servidor de aplicação
Python com Flask é simplesmente você compilar o seu arquivo. Compilar não, né? Executar o script, seja como preferir. Então, estou rodando aqui o aula2.py. Calma aí que eu fiz besteirinha. Pronto, estou rodando um servidor de aplicação aqui. E eu vou rodar aqui o nosso Hello World tradicional. Apareceu aqui Hello Miguel. Por quê? Aí é uma coisa que a gente chama de sobrescrita de operador, tá? Se eu escrever nessa rota barra ou na rota barra index, eu vou estar utilizando eu vou retornar esse código aqui HTML. E nota que esse código HTML, para quem não sabe, HTML é Hypertext Markup Language, é a linguagem que a gente define as páginas da web. Então, eu vou mostrar aqui, por exemplo, essa página aqui, né? Barra. E aí, quando eu simplesmente chamei a minha página, eu tive aqui, né, a minha mensagem, né, de busca, né? Olha só que eu recebi um 404 aqui, então teve alguma coisa que eu tentei buscar e eu não consegui. Então vamos fazer, né, uma outra requisição, barra index. Vamos lá, vamos ver de novo aqui. Recebi um 401 aqui, beleza. Então, eu retornei, mas vamos dar uma olhada aqui nessa página, vocês podem vir aqui, exibir código-fonte da página, e olha só a página que eu botei. Esse código HTML que eu mandei aqui para o meu usuário final é o mesmo código que eu dei aqui de retorno. Vocês vão ver que é sem tirar nem pôr. Então, o que o Flask faz é manipular essas strings que representam o código, né, HTML e enviar para o teu browser. O teu browser salva essas strings como um arquivo. Esse arquivo é um arquivo temporário que ele executa na tua página. Então, né, essa é uma das coisas que é interessante, né, vocês verem que é possível fazer e por isso que eu também uso muito o Flask dentro do curso de Comp 1 e Comp 2, basicamente, né, porque... Ah, Cláudio, mas a gente fez Comp 1 com C, mas eu já dei Comp 1 para outras... digamos, para outros cursos. Dentro desses outros cursos eu já começo direto com programação web desde o primeiro período, porque eu acho que é importante. Eu acho que vocês têm que aprender sobre a web desde sempre, porque vocês vão ser o que a gente chama de cidadãos nativos da web. Isso vai ser um negócio que é muito legal, tá? Um negócio que vai ser muito importante para vocês. Enfim, né? Mas fica aí meus 2 centavos. Para quem nunca viu programação web, pronto, você está tendo um primer em programação web usando Flask. Tá? E é bem, como vocês podem ver, bem idiota. Esse código vai estar todo disponível para vocês lá no nosso curso, tá? Então, lá na página do nosso curso. Então, na verdade, esse aqui é um exemplo. O terceiro exemplo, ainda sobre essa questão do servidor, é o uso do que a gente chama de templates. Ao invés de eu enviar o código-fonte dessa forma aqui, bem estúpida, né? Eu vou tentar mandar esse código-fonte. Aí eu vou ter que repetir a mesma coisa, eu sou imbecil aqui. Uhum. Vou ver aqui. Parar meu servidor, vem para minha página. Aula 3.py. Estou rodando aqui. Vou vir para cá. Opa, encontramos um erro. Justamente isso que eu queria que a gente tivesse. Olha só,
Quando ele encontra um erro, ele pega uma exceção aqui dentro do meu elemento. Ele não achou index.html, né? Ou seja, eu solicitei para o meu servidor algo que não existia. E aí, por que ele não achou index.html? Vamos dar uma olhada aqui, né? Eu botei index.html aqui em algum lugar, na pasta home, e botei na mesma linha de indentação. Para aqueles que fizeram Flask comigo, como é que o Flask busca os templates dele? Fizeram o período passado, então vocês não tem nem a desculpa de dizer que não lembra. E qual é essa parte específica? Na pasta static ou na pasta template? Static eram os arquivos estáticos. Templates eram os templates. Então, beleza. Então, vamos ver aqui no meu servidor. Cara, não tem. Então, ele mandou essa requisição e recebeu um 500. 500 é uma mensagem de erro do servidor. Né? Então, olha só. Eu vou vir aqui no meu terminal. Eu vou dar um mkdir templates. Se eu errar, vocês me corrigem, mas eu estou ficando velho. E eu vou dar mover o index.html para templates. Tá? Então, vamos dar uma olhada aqui. Agora tem essa pasta templates. Aí eu vou fazer agora, eu vou rodar mais uma vez o meu servidor. E vou dar um refresh na minha página. Olha só, deu hello Miguel certinho. Então, olha só. E agora, olha só que interessante. Ele já começa agora a pegar, já achou dentro do meu servidor o arquivo. Ou seja, mais uma vez, eu reitero, né, é só uma troca de arquivos. Agora eu só estou dizendo a template, ao invés de você construir o arquivo dentro do código-fonte, tudo que você está dizendo para o servidor, olha só, pega o arquivo que está nessa pasta aqui. Então, olha que coisa legal, olha que coisa bacana, olha que coisa fácil de fazer. Tá? Aí vocês dizem, Cláudio, mas se é só isso, eu posso fazer o meu próprio Flask. Eu sou um cara muito safo. Eu sei fazer exatamente tudo que você está me mandando. Falei, beleza, então vamos fazer esse Paranauê aí. Então, como é que eu posso fazer o Flask, né? Se eu for imaginar a nossa diferenciação se eu for fazer a nossa diferenciação de camadas, né? Desculpa, gente, eu fui dormir muito tarde e eu estou recebendo muitas mensagens simultâneas hoje, e ao mesmo tempo que hoje também é a final da Huawei, que a UFRJ está na final do brasileiro, né? Da competição de redes, que é uma equipe que eu montei. Então eu estou extremamente cansado, extremamente em paralelo aqui, mas peço uma paciência de vocês hoje, tá? Então eu tenho 5 camadas, né? Se eu estou dizendo que HTTP é na camada de aplicação, né? Para eu fazer um servidor HTTP, quem é que eu vou ter que... qual é a camada que está logo imediatamente abaixo, de onde a partir de que eu vou usar como base para construir a aplicação? Vamos lá. Quais são as 5 camadas da pilha de protocolos que o Kuroso pressupõe? A camada 5, a mais em cima, é a aplicação. A próxima camada que a gente vai ver é a camada de transporte. A camada seguinte é a camada de rede. A outra camada é a de enlace, onde a gente vai gastar bastante tempo. E a camada 1 é a camada física, onde a gente vai gastar pouquíssimo tempo. Então, a gente já fez a aplicação, né? A camada de transporte é a próxima. A camada de rede, a gente vai gastar um tempão também. E na camada de enlace, a gente vai gastar um tempão também. Então, o nosso curso, ele termina o quê? Em novembro, não é isso? 11 de novembro, num negócio desse? Alguém sabe quando termina esse período? Por favor. Tá, então eu decidi que eu vou fazer ao invés de eu ter uma lista por capítulo, eu vou ter um listão só com vários capítulos e alguns pequenos trabalhos. Mas eu já vou passar isso para vocês lá no Classroom, que eu acho que fica mais fácil, tá?
Então, eu vou passar já um trabalho hoje, que vai ser um trabalho realmente com base nesses códigos-fontes que eu estou passando para vocês, mas eu já explico isso para vocês logo em seguida, tá bom? Mas eu já vou pôr isso tudo hoje lá no grupo. Então, vamos parar por aqui. O servidor aí. Tá. E aí, então, então, se a camada de aplicação é a mais de cima, para eu construir uma aplicação, eu tenho que me basear em qual camada? Tá escrito, galera. Me responde aí. Fico triste. Me sinto sozinho. Só tem uma resposta possível. Se eu estou construindo algo em cima da camada se eu estou construindo uma aplicação, né, e eu sei que pelo conceito de pilha de protocolos, uma camada, a camada de baixo serve a camada de cima com serviços, quem é que está servindo a camada de aplicação? Ufa, que bom, eu fico feliz, né? Achei que vocês tinham me abandonado, né? Então, quais são os dois protocolos que a gente tinha, né, da camada de... Relaxa, Gustavo, eu também estou. Mas quais eram os dois protocolos que a gente tinha da camada de transporte, que a gente disse que eram os principais? Que, inclusive, a gente falou sobre eles agora na camada de aplicação CP e UDP. Então, a gente vai construir, primeiro de tudo, um cliente UDP. Então, o cliente, né, qual a diferença entre o cliente e o servidor, o servidor, né, o DP. O cliente é o que faz a requisição e o servidor é o que responde. Então, para fazer a requisição, eu vou aqui importar essa biblioteca socket, né? Eu vou definir o meu endereço de host, né? O endereço do que eu quero, para quem eu quero falar, a porta com quem eu quero falar, eu escolhi a porta 5000, e vou começar, criei uma variável UDP, que dessa biblioteca socket eu chamei o método socket, né? Esse método socket, ele tem um endereço interno e ele tem um datagrama. Isso aqui você não precisa, né, entender. Ele só está dizendo que dentro do socket eu vou ter um endereço, vou ter um datagrama. E o meu destination é host e porta. Ou seja, eu abri um socket, o destination vai ser esse endereço daqui e a porta daqui, né? Para sair, aperte Ctrl X, né? Então, o message vai receber um raw input, ou seja, ele vai ficar recebendo coisas, né, do teu teclado, enquanto a mensagem ela for diferente do Ctrl X, ele vai ficar mandando para o destino a mensagem que você escrever aqui para esse destino, que é esse candango daqui, tá? E depois ele abre o raw input, ou seja, eu estou num looping quase que infinito para receber isso aqui. Depois que eu sair desse loop, que eu der o Ctrl X, ele fecha o meu socket. Ou seja, isso aqui, né? Se eu mudar isso aqui para 127.0.0.1, eu posso estar, na verdade, o que eu estou fazendo é criando um clientezinho até para um servidor Flash. Então, isso aqui é uma coisa muito interessante. Se eu tenho um servidor rodando da 127.0.0.1 e eu mando uma requisição para esse cliente, para esse servidor com esse cliente, eu posso estar fazendo alguma coisa. E se em vez desse raw input aqui, eu for e construir uma mensagem HTTP, eu posso, na verdade, mandar para o meu servidor Flash, construir na mão o conjunto de mensagens que eu quero enviar. Isso é muito fácil de fazer. Na prática, o Flash que funciona isso aqui. Então, você fazer um micro framework nada mais é do que, basicamente, vocês, né, fazerem um cliente. E se vocês forem ver como é que o servidor é o seguinte, o servidor, né, ele vai ter um endereço de host, como aqui 127.0.0.1. Nota do editor é uma coisa importante, vocês não podem
ter dentro do mesmo servidor dois... Vocês não podem, dentro da mesma máquina, tem dois servidores ocupando a mesma porta, tá bom? Então, assim, se você tem um Flask na porta 5000, você não pode ter um outro servidor na porta 5000, senão isso dá conflito, tá bom? Então, na verdade, se você construir o teu próprio servidor, e aí o processo é muito parecido. Importei socket, criei usuário e porta, abri o meu socket aqui, né? Criei a origem, vou criar um canal de comunicação com a minha origem, ou seja, dentro do meu servidor eu estou abrindo uma porta para receber chamada, enquanto for verdade, eu fico recebendo mensagens do meu cliente. Então, uma das primeiras coisas que eu acho que é interessante vocês podem fazer é fazer um clone do WhatsApp. E, Cláudio, como assim um clone do WhatsApp? Um clone onde o cara fica mandando e recebendo mensagens dentro do meu cliente, tá? Então, isso aqui usa o UDP, tá? Bem simples, acho que é o exemplo 001, que é 1024. Onde é que está 1024? É o número de caracteres, Kate. Eu estou limitando o que eu posso receber. Se eu for fazer, ao invés do UDP com TCP, né, eu vou, da mesma forma, começar esse meu socket, né, com na prática é exatamente igual. Não tem muito mistério, não tem muita diferença. Tá? Abro meu socket, o meu cliente vai estar aqui mandando nessa porta. E, Cláudio, por que o cliente TCP e o cliente UDP é igual? Porque quem garante a mensagem vai ser o servidor. Tá? Então vamos dar uma olhada. Então vocês vão ver que os clientes são iguais, mas o servidor TCP ele tem além do bind, ele tem um listen. Né? O que isso quer dizer? Que o servidor TCP, para estabelecer comunicação, ele inicializa um processo, né, justamente de envio de mensagem. Ele inicializa o que a gente chama de handshake. A gente vai ver sobre o handshake do TCP com mais detalhes. Handshake. No próximo capítulo. Mas nota que é muito difícil desassociar a formação da mensagem da forma com a que a gente trabalha. Tá? Então, a gente vai ter que estar verificando esse tipo de coisa o tempo todo. Tá bom? E agora, só que olha, qual é o problema que eu tenho dentro desses elementos, que é a coisa que é mais interessante, né? Aqui, o cara está só ouvindo e printando na tela para vocês. Já no mundo real, isso não funciona assim. Eu posso estar fazendo coisas em paralelo, tá? Então, aqui, eu vou importar a biblioteca thread. O que é uma thread? Uma thread, ela é um elemento do sistema operacional que busca paralelizar processos. Ou seja, o que uma thread faz é dizer o seguinte: se existir, eu posso estar fazendo coisas diferentes, em momentos diferentes, e esses elementos que estão executando em momentos diferentes, eles podem estar fazendo coisas diferentes em paralelo. Tá? Ou seja, é como se eu abrisse pequenas instâncias do meu software, fechadinhas, que são executadas dentro do meu computador, né? E que ficam esperando por coisas parecidas. Imagina o caso, por exemplo, de um MSN. MSN não, que vocês não são dessa época. WhatsApp. Vocês usaram MSN? Acho que não, né? Vocês sabem o que é a MSN? Tá bom, beleza. Acho que eu não sou tão velho assim, então. É porque eu sou da época do ICQ e do IRC, tá? O IRC eu uso até hoje, mas ICQ ninguém usa. Então, beleza. Né? Bom, né? IRC a gente usa até hoje porque tem vários clientes de modo texto de IRC que são maravilhosos, né? E há uns anos atrás eu tinha umas... Quando eu era mais novo, eu tinha umas ideias meio estúpidas sobre a vida, como, vou ter uma máquina que é só modo texto. Isso não é esperto, isso não é inteligente, mas eu tinha muito disso na minha existência, tá? Mas tá bom, vamos lá. Então, olha só, eu importo uma biblioteca socket, como vocês viram. Vocês viram que é muito idiota abrir um socket, tanto DP quanto TCP, e vocês viram que não tem diferença, né? Tudo é baseado em sobrescrita, né, de operador.
E aí eu vou abrir uma biblioteca de socket e uma biblioteca de thread, né? Então aqui, eu vou criar o meu endereço IP, aqui eu posso botar, por exemplo, 127.0.0.1. Na porta 500, vou criar esse método conectado aqui, onde eu vou receber a minha porta de comunicação e o cliente, por quem eu vou ser conectado, vou receber a mensagem e vou printar a mensagem, tá? Aqui vou abrir um socket TCP, vou dizer que é a origem, ou seja, é a origem porta, vou criar uma porta ouvindo, vou começar a ouvir, e vou ficar recebendo, né, diferentes conexões de diferentes clientes. Eu vou abrir, inicializar uma thread, usando esse método conectado, e vou juntar com o meu cliente. Ou seja, na verdade, o que eu estou fazendo é o seguinte, mandando requisições o tempo todo, receber requisições de diferentes clientes e responder. E se eu quisesse, ao mesmo tempo que eu mando, eu receber mensagem, eu podia abrir uma thread ouvindo e uma outra thread enviando. Tá? Então, conseguiria ter dois métodos, né? Botar dentro desse meu programinha aqui um conectado, que é ouvindo, e um método, por exemplo, um def, conectando, que eu vou receber o com e o cliente. Eu vou dar um pass aqui. E vou botar aqui isso aqui. Tá? Então, isso aqui é o primeiro elemento que a gente tem, né, de geração, né, de trabalho. Isso aqui é a primeira questão que a gente vai ter, né, de trabalhar com a rede. E só com essa coisinha boba aqui, vocês já conseguem fazer o WhatsApp. O WhatsApp nada mais é do que uma thread que envia e uma thread que recebe e um servidor de autenticação. Só que, por um acaso, o servidor de autenticação que o WhatsApp usa é o telefone de vocês, né? Então, qual é a ideia do que a gente vai fazer a partir de agora? Eu vou botar uma grande lista de exercícios com umas 50, 60 questões de rede. Essa lista de exercício vai ser uma lista que vocês vão me entregar no final do período, tá? Ela já está pronta, eu vou colocar lá na página, eu vou descobrir qual é o último dia do período, e eu vou fazer um acordo com vocês. Eu sei que vocês devem estar fazendo muitas disciplinas, né? Como se fosse um período normal, isso deve estar sendo um pouco puxado para vocês. Então, eu vou fazer com vocês o seguinte acordo, mas eu preciso que vocês sejam responsáveis. Eu vou deixar que qualquer coisa que eu peça, vocês entreguem até o último dia do período, e é isso que vai estar lá no Classroom, tá? Mas é no último dia do período. No último dia do período, eu vou fechar o Classroom, e quem me lançar depois do último dia, eu não vou dar nota. Mas eu vou botar o trabalho agora, e vocês vão ter essa lista de exercícios que cobre todos os capítulos, e vocês vão ter os trabalhos que a gente vai ter ao longo do curso. Então, o primeiro trabalho que a gente vai ter é um trabalho de programação, tá? Que eu quero que vocês bolem uma aplicação com socket, tá? Usando esses códigos que eu vou mandar para vocês, tá? E em grupos de até 3 pessoas. Bolem uma aplicação rodando ou em cima de TCP e UDP, e eu quero que vocês descrevam por que vocês usaram TCP ou por que vocês usaram UDP, tá bom? Essa é o pedido que eu faço para vocês, é o que eu acho que vai ser muito interessante, mas eu já vou colocar isso no Classroom já agora, tá bom? Pessoal, então vocês viram que trabalhar, e vou botar também um tutorial que eu vi que é muito legal, que é o Python Networking. E esse Python Networking é um tutorial da Free Code Camp, que é uma organização que eu gosto bastante sobre que dá conteúdo de programação. Eu vou colocar esse tutorial também para quem tiver mais interesse, mas só com os conteúdos da aula de hoje vocês já conseguem ver. Eu espero que tenha ficado mais claro por que o Flask funciona, o que o Flask faz,
E isso vai funcionar não só para o Flask, mas para qualquer web framework que tenha por aí, né? Desde o Flask até o PHP, até o Java, todos eles funcionam mais ou menos da mesma forma, manipulando o texto das suas requisições HTTP, né? Eu recomendo que vocês abram um socket e mandem uma requisição HTTP. Faça uma requisição HTTP na mão, tipo aqui tem nos slides. Eu não sei se eu coloquei os slides, mas alguém me dá uma lembrada depois. Kate, como é minha aluna de C, a Kate vai ter essa responsabilidade também. Deu problema para você, Kate. Né? Eu recomendo que abram um socket e mandem uma requisição HTTP para o servidor Flask de vocês. E eu estou te devendo aquele negócio que a gente conversou ontem, mas eu já vou falar contigo. Tá? Então, brinquem com isso, mas eu vou botar isso como uma parte do trabalho, como se o trabalho tivesse duas questões. São questões simples de programação, grupos de até 3 pessoas para os trabalhos de programação. Isso vai estar lá no Classroom, mas vocês não podem não fazer isso, tá bom? Respeitem a quantidade de pessoas. Professor, posso fazer em grupos de 4? Não. Posso fazer em grupos de 5? Não. Professor, mas nós somos 5 e nós nos amamos. Então, são um grupo de 3 e um grupo de 2. Vocês entenderam isso? Eu não quero me aborrecer com isso. A regra é simples. If size grupo maior 5, 2 pontos, quebra grupo. É só isso, né? Tá fora da indentação, mas vocês entenderam a ideia. Se o tamanho do grupo for maior do que tá, e já tá errado, né? If já tá errado. Size. Fui pensar, grupo maior do que 3, quebra grupo. Ou seja, maior do que 3, né? 3, Christian, não leva em consideração, não. Tô com muito sono para a vida fazer sentido. Né? Então, se o tamanho do grupo for maior do que 3, vocês vão quebrar o grupo. 5 é muita coisa, porque esse é um trabalho muito bobinho de vocês fazerem. Vocês podiam, inclusive, fazer individual. Né? Aceito trabalhos individuais, né? Só vou pedir uma coisa. Né? Pegou o teu grupo, né? Cada um mandar individualmente para o Classroom. Vocês podem fazer em grupos de até 3 pessoas, deixem isso indicado no trabalho, mas cada membro do grupo deve mandar o trabalho para o Classroom. Por quê? Porque isso me facilita na hora de eu lançar a nota de vocês. E acredita, eu tenho quase 400 alunos nas diferentes disciplinas que eu dou aula. Eu tenho 70 e poucos em OT, 70 e poucos em OT para o mestrado, 50 em segurança, uns 30 aqui quase, apesar de só vir uns 15, e e tem Cisco, e tem isso, tem aquilo. Então, se você não me facilita para mandar a tua nota, pode ser que em algum momento, né, a tua nota não apareça lá grande coisa, justamente porque eu não consigo, né, dar uma olhada. Então, por favor, me ajude a te ajudar. É isso que eu peço para vocês. Tá bom? Senhores, dúvidas, traumas, desilusões, aproveita. Coisas que vocês queiram perguntar, que vocês tenham curiosidade. Tá tudo sussa? Foi tudo tranquilo? Que bom, gosto assim. Gosto quando tudo é muito tranquilo, tudo é muito fácil. Então, pessoal, por hoje é só. Eu vou colocar esses vídeos e essas atividades lá no Classroom para vocês fazerem. Eu vou botar esses vídeos lá no canal, né, para que vocês possam dar uma olhada. São trabalhos interessantes. Eu vou botar esses códigos também que estão aqui lá no canal, lá no Classroom, para que vocês possam utilizar. Tá? Vários desses exemplos eu tirei da própria Python.org, então se vocês quiserem, eu também vou colocar esses links lá na página para que vocês possam utilizar.
E é isso, né? Vou botar também o mega tutorial de Flash, que é um dos tutoriais que eu gosto muito, para quem quiser se aprofundar mais em programação web, que é uma das coisas que eu acho mais interessante. Tá bom? Então, pessoal, é isso. A partir da aula que vem, a gente vai para o capítulo 3. Pode falar, João. E é o capítulo de camadas de transporte, que é um dos capítulos importantes, então a gente vai ter bastante coisa. E eu vou ter que começar a planejar um pouquinho como é que vão ser nossas aulas. A lista e os trabalhos que eu for colocando aos poucos, tá bom? Vai ser a lista e os trabalhos, vai ser esse negócio todo assim, até para você também. Eu não vou dar prova, eu acho que não funciona remoto, tá? Eu acho que é sacanagem e, na verdade, é mais esses trabalhos, assim, né? Eu acho que a gente tem que criar aqui entre as pessoas o que a gente chama de uma cultura de confiança. Então, eu tenho que confiar que vocês querem ter a melhor formação possível. Então, tudo que eu fizer, pedir para vocês fazerem, vocês vão tentar fazer da melhor forma possível, tá? E eu acho que, principalmente num período que é um período remoto como esse que a gente está vivendo, a gente precisa de um processo de confiança mútua. Então, o que eu estou dando para vocês é essa confiança, né, de que vocês vão fazer o trabalho dos trabalhos da forma mais legítima possível para ter a melhor formação possível, tá? Mas é isso, as notas vai ser essa lista e os trabalhos. Eu não vou dar prova em tempo real, tá? Eu não quero esse estresse na vida de vocês. Eu não concordo muito com isso, pessoalmente falando. Não que, né, os meus outros colegas não possam fazer da forma que eles acharem melhor, mas eu, Cláudio, não gosto. Eu acho que é um estresse que vocês não precisam ter. Tá bom? Dúvidas, traumas, desilusões, coisas que eu possa ajudar? Senhores, então eu desejo a vocês um ótimo final de semana. Estudem, né? Não deixem de ler o livro, não deixem de ver os links que eu vou botar. E eu estou sempre disponível para quando vocês quiserem tirar uma dúvida ou conversar, tá bom? Como sempre, foi um prazer e se cuidem. Vejo vocês na próxima terça-feira. Um bom final de semana, pessoal. Relaxa, Kate, o couro aqui é muito grosso. Bom final de semana, João. Tchau, tchau, Christian.